Olá, boa tarde para você. Sou o Jonathan Mazzini, seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja o que é destaque nessa edição. Aconteceu de novo. O avião da Southwest Airlines faz pouso de emergência após trinco na janela. A aeronave já está fora de circulação para reparos, mas este foi o segundo incidente com o voo da Southwest em menos de um mês. Na Índia, fortes chuvas matam ao menos 96 pessoas e deixam mais de 160 feridos. Polícia da Austrália investiga a morte de brasileira. Corpo foi encontrado em um rio de Sydney. E a gafe cometida pelo presidente francês Emmanuel Macron. But I wanted to thank you for your welcome. Thank you and your delicious wife for your warm welcome. Você vê agora no Mundo Meio-Dia. Um avião da empresa aérea Southwest, com 76 passageiros a bordo, fez um pouso de emergência nos Estados Unidos depois que uma janela rachou. É o segundo caso envolvendo a mesma companhia aérea em menos de um mês. Reportagem da correspondente Heloísa Vilela. Vários passageiros fotografaram a rachadura na janela do avião. Ela não é nada discreta. 20 minutos depois da decolagem em Chicago, com direção a Newark, o barulho de uma pequena explosão assustou quem estava mais perto da janela. Os passageiros se afastaram imediatamente e o piloto pediu autorização para pousar no aeroporto de Cleveland. A janela é dupla. A rachadura aconteceu apenas na parte de fora. Ninguém se machucou. No dia 17 de abril, uma turbina quebrou no ar. Um pedaço se desprendeu e quebrou uma janela. A passageira que estava ao lado foi sugada e ficou com metade do corpo para fora do avião. Ela foi levada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Foi a primeira morte de um passageiro nos 51 anos de vida da Southwest. A piloto Tammy Schultz, treinada em caças da Marinha, agiu rapidamente e fez um pouso de emergência. Nesta quarta-feira, ela foi recebida na Casa Branca junto com alguns passageiros e recebeu elogios do presidente Donald Trump. We salute you and every member of this crew. Thank you very much. A morte de uma brasileira mobiliza a polícia da Austrália. Cecília Haddad vivia no país há 11 anos e autoridades tratam o caso como assassinato. Em entrevista a um jornal australiano, a mãe da carioca pede justiça pela morte da filha. Milu Haddad disse ao Sydney Morning Herald que só não está na Austrália porque fez uma cirurgia cardíaca e não tem permissão médica para voos longos. Ela pediu que as autoridades façam tudo para pegar o monstro que matou a filha. O corpo de Cissa, como era chamada pelos amigos e pela família, foi encontrado no último domingo neste rio, num subúrbio de Sydney, numa área movimentada. Investigadores disseram que não havia sinais de violência, mas descartaram as hipóteses de afogamento ou suicídio. O carro de Cecília foi encontrado no próprio domingo, a alguns quilômetros dali, numa estação de trem. A polícia analisa imagens de câmeras para descobrir quem deixou o carro no estacionamento. A brasileira tinha uma empresa de consultoria em logística. Na entrevista, a mãe da carioca lembrou que ela sempre foi uma mulher talentosa e com coração puro e que se o assassino for preso, talvez ela possa ter algum alívio. Há 7 anos, a Síria vive dias de terror. Mais de 500 mil pessoas já morreram em confrontos e mais de 5 milhões de sírios tiveram de deixar o país em busca de melhores condições de vida e sobrevivência. A versão em português da rede britânica BBC traz uma reportagem especial sobre a visão das crianças que vivem a guerra diariamente. Mohamed Hamza lidera um time de médicos e psicólogos que trabalham com menores afetados pelos conflitos. O médico tem coletado desenhos feitos pelas crianças que retratam como elas enxergam a guerra. A tristeza é presente em todos eles. Em um desenho é possível ler, abre aspas, "Talvez, se morrermos, poderemos brincar." Fecha aspas. Um veterinário foi acusado de usar filhotes de cachorro como forma de transportar drogas. O The New York Times destaca que Andrés Lopes Elorza foi detido sem direito à fiança. Lopes é suspeito de costurar pacotes de heroína líquida no corpo dos filhotes.
Acredita-se que os cachorros eram mandados para Nova York em voos comerciais. E a editoria internacional do Portal R7 destaca que enchentes deslocaram quase 500 mil de pessoas na Somália. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, essa já é a pior enchente dos últimos 50 anos no país. A ONU informou ainda que pelo menos 3 pessoas morreram e 2 eram crianças. E fortes chuvas e tempestades de areia deixaram até agora 97 mortos em regiões da Índia. O número de vítimas ainda deve aumentar, já que mais de 160 pessoas estão feridas. Muitas mortes foram provocadas pela queda de árvores ou de construções por causa dos ventos fortes. Algumas pessoas também morreram atingidas por raios. Olha essa imagem do caos que a Índia vive por conta dessa forte tempestade. A gente vai agora mostrar que a empresa que usou indevidamente os dados de 87 milhões de usuários do Facebook, inclusive no Brasil, fechou as portas. Os clientes sumiram. A conta dos advogados só aumenta. Por isso, a empresa Cambridge Analytica decidiu fechar as portas. Precisamos ter certeza de que eles não estão apenas fugindo de uma investigação rigorosa, disse o político britânico. O escritório da empresa em Washington já está vazio. Aqui em Nova York, a impressão também é de que a empresa já fechou. Os funcionários desapareceram. A Cambridge Analytica é acusada de coletar dados pessoais de usuários do Facebook sem autorização para fazer campanhas direcionadas. Ela teria atuado na eleição do presidente Donald Trump e na campanha que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Por causa do escândalo, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, foi obrigado a se explicar no Congresso dos Estados Unidos e a fazer mudanças na rede para dar aos usuários ferramentas que impeçam o roubo de informações pessoais. Em Portugal, a Polícia Marítima deteve um grupo de asiáticos que trabalhava ilegalmente na captura de ameijoa japônica, que é a designação dada a várias espécies de moluscos e bivalves, pratos típicos muito apreciados em Portugal. Quem tem as informações é a repórter da Record TV Europa, Anabela Benedito. Olá, Jonathan. A poucos quilómetros de Lisboa, o Serviço de Investigação da Polícia Marítima detectou um esquema criminoso que usa mão de obra ilegal para trabalhar na apanha da ameijoa japónica. Os trabalhadores são de origem asiática, de países como Laos ou Vietnã, chegam a Portugal através de circuitos de tráfico humano. Esta comunidade, com cerca de 200 trabalhadores, trabalha em regime de escravidão e vive em condições precárias, onde antes eram criados animais. Em 2 operações diferentes, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve no aeroporto de Lisboa um homem e uma mulher pelo crime de tráfico de droga. A mulher, de 43 anos, proveniente de um voo do Brasil e que tinha como destino Málaga, em Espanha, foi interceptada com 2 quilos de cocaína. Já o outro traficante, de 23 anos, foi surpreendido pelas autoridades quando transportava no organismo 105 cápsulas de cocaína. Os 2 suspeitos de tráfico de droga vão agora ser presentes a juiz para conhecer as medidas de coação. De Lisboa, Anabela Benedito, para o Mundo Meio-Dia. O presidente francês Emmanuel Macron cometeu uma gafe durante um evento com o primeiro-ministro da Austrália. Por um erro de tradução, Macron acabou chamando a mulher do australiano de deliciosa. A visita de Macron à Austrália era para tratar de assuntos relacionados ao comércio entre os 2 países e à segurança regional. Na coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, Macron começou agradecendo pela calorosa recepção de Malcolm e da esposa dele. I wanted to thank you for your welcome. Thank you and your delicious wife for your warm welcome. Mesmo ouvindo o jovem Macron chamando a esposa de gostosa, o primeiro-ministro manteve o sorriso. Macron deveria ter usado a palavra delightful, que em português significa encantadora.
Hoje, o tabloide Sydney Dale publicou uma foto de página inteira de Macron com a cara de Pepe Le Pew, o galanteador gambá francês da Looney Tunes. Antes de partir de Sydney, Macron teria dito a jornalistas que se divertiu ao ver a capa do jornal, principalmente porque o personagem tem sotaque francês. Lucy Turbon, a esposa do primeiro-ministro, tem 60 anos de idade, 5 anos mais nova que Brigitte Macron, esposa do presidente francês. Com 40 anos de idade, Macron parece mesmo gostar de mulheres mais velhas. But I wanted to thank you for your welcome. Thank you and your delicious wife for your warm welcome. O que um idioma errado, uma palavra errada pode causar na vida de uma pessoa, né? E no próximo bloco a gente mostra para você que nos Estados Unidos um homem percorreu 64 quilômetros com mais de 3.000 abelhas soltas dentro do carro. Dá para acreditar? E tem também o nosso giro de câmeras pelo mundo. A gente volta em instantes. Até já. Meio-dia e 16 minutos, estamos de volta com a informação de que os 2 homens detidos injustamente em uma loja da rede de cafeterias Starbucks, na Filadélfia, chegaram a um acordo com a empresa e o governo municipal. O caso reforçou as discussões sobre o racismo nos Estados Unidos. Os rapazes foram detidos dentro da cafeteria no dia 12 de abril. O gerente do estabelecimento alegou ter chamado a polícia por ter considerado os homens suspeitos, já que eles não haviam consumido nada. As vítimas decidiram não processar o município. Ao invés disso, pediram que o governo municipal e a rede Starbucks destinassem $200 mil em um programa educacional para jovens empresários. Autoridades americanas acreditam que as 9 pessoas a bordo de um avião militar morreram em uma queda no estado da Geórgia. Uma grande coluna de fumaça foi vista na região. As causas do acidente envolvendo o avião da Força Aérea de Porto Rico são investigadas. Milhares de artefatos e objetos arqueológicos iraquianos que haviam sido contrabandeados para os Estados Unidos foram devolvidos ao governo do país. Segundo autoridades do Iraque, os objetos foram saqueados e comprados por um empresário norte-americano. 2 filhotes de leopardo ameaçados de extinção nasceram no zoológico de Viena, na Áustria. Eles são de uma subespécie chamada leopardo de Amur. Segundo especialistas, só existem 100 animais como esses na natureza. O nascimento dos filhotes foi comemorado e faz parte de um programa europeu para proteger espécies ameaçadas de extinção. E vamos fazer aquela nossa viagem pelo mundo. As imagens são das câmeras do serviço de streaming EarthCam. E a gente começa indo lá para Budapeste, na Hungria. Dá para ver aí parte do Rio Danúbio, mais extenso da Europa. Dia bonito em Budapeste, céu aberto na capital húngara. Nesse momento, 29 graus de temperatura, agora 5 horas e 18 minutos. E agora nós vamos para a Rússia, com imagens da capital Moscou. Por lá também dia bonito, céu aberto, nada daquela neve que a gente vê ali em cima dos telhados, temperatura agradável para os russos, nesse momento 22 graus. Em Moscou, agora 6 e 18 da tarde. E para encerrar, vamos seguir direto para os Estados Unidos com imagens de Chicago. A câmera está localizada no famoso Museu de História Natural. A gente vê aí dia até que movimentado em Chicago, bastante carro ali logo embaixo no seu vídeo. Céu nublado, nesse momento a temperatura é de 16 graus. Nos Estados Unidos, um homem percorreu 64 quilômetros com mais de 3.000 abelhas soltas dentro do carro. E acredite, ele não foi picado nenhuma vez. Wallace tinha acabado de comprar cerca de 18.000 abelhas em um apiário. Durante o caminho de volta, ele teve que mudar 3 caixas de lugar. Quando voltou para o carro, os insetos estavam espalhados. Mas, para não perder o dinheiro, resolveu ir para casa com o carro daquele jeito. Sem medo, ele até filmou a situação no trânsito. Corajoso esse, hein? E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Você assiste agora ao Torcida Futebol Clube com Emerson Bellini e Felipe Santillo. Record News, informação para você crescer. Tchau.